Fala pessoal, boa noite. Mais um praticar funções aqui no Office Resolve. Toda segunda-feira às 19 horas a gente tem praticar funções e já faz aqui 3 aulas que a gente está falando das funções de banco de dados. Eu acho que vocês não aguentam mais ouvir falar de funções de banco de dados, né? Mas hoje nós vamos falar de funções de banco de dados de novo. Por quê? Porque é um conceito que não é tão conhecido assim dos alunos e a gente sabe que tem que repetir algumas vezes para ficar bem claro. E aí, para os alunos começarem a usar, para começarem a ter dúvidas e a gente conseguir tirar todas as dúvidas aqui nas nossas aulas. Então, a aula é ao vivo, você está conseguindo ver a aula ao vivo? Aproveita e tira suas dúvidas, tá? Então, manda no chat as suas dúvidas que você encontrar durante a aula. Se você estiver vendo a aula gravada, não está vendo mais a aula ao vivo, não tem problema. Você pode comentar também a aula, que a gente também vai te responder, tá bom? A aula de hoje, nós vamos começar, primeiro de tudo, vamos dar uma recapitulada aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso quadro. E no quadro a gente tem visto aqui tudo o que a gente está fazendo no nosso praticar funções, né? Nós começamos aqui, ó, a ver funções de banco de dados lá com a BD Soma, né? Então, se for contar mesmo, ó, já teve 3 aulas de banco de dados, essa aqui já é a 4ª aula de banco de dados, né? BD Soma, vimos BD Extrair, vimos BD Contar e agora vamos ver BD Max, BD Min. A BD Soma ela é muito parecida com a soma C ou com a soma Cs, embora você possa usar ela também no lugar da função soma normal. A função BD Extrair ela é meio parecida com as funções de procura, né, como procv, como Corresp também não, mas mais a procv e a proch, né? A BD Contar ficaria ali no lugar da Cont Valores ou da Cont C. E a BD Max, BD Min também pode ficar no lugar das funções de máximo e mínimo ou das funções maior e menor. Então, o importante e aí nós vamos repetir um pouquinho aqui, porque é muito bom vocês saberem. Vamos achar aqui, ó. Esta aqui é a nossa planilha, a planilha que a gente está usando, né? Mas qual é a parte desta planilha que é de verdade um banco de dados? Nós já falamos isso algumas vezes, né? Ó, esta parte aqui, que é a parte que tem primeiro os rótulos de dados e depois os dados, são as nossas informações do banco de dados, tá bom? Então, essas daqui são as informações do banco de dados. Por quê? Porque elas contêm um rótulo de dados, né, valor, por exemplo, e todos os itens que estão aqui dentro têm a ver com esse rótulo, ou seja, são dados do tipo valor, tá? Legal. Esta parte aqui, ó, embora seja uma somatória do valor, então tem a ver com valor, ela não faz parte do banco de dados. Por quê? Porque isso aqui não é exatamente a mesma coisa que o que tem aqui. O que tem aqui são valores de um determinado tipo de gasto em um estabelecimento em uma determinada data. E aqui nós temos uma soma. Então, essa soma ela não faz parte do banco de dados, ela é uma informação a mais. E o título também não faz parte do banco de dados e, às vezes, ele atrapalha quando você quer usar banco de dados. Então, saiba que o banco de dados é composto de rótulos de dados, né? Como são esses daqui, ó, rótulos de dados, e os dados que têm a ver com esse rótulo, tá? Então, por exemplo, rótulo data. Aqui eu tenho datas. Por isso que isso aqui é o meu banco de dados. E o Excel consegue entender isso aqui. O Excel consegue saber o que isso aqui significa. Então, vamos para a nossa planilha. Mais uma vez, a mesma planilha da aula anterior, mas é para a gente pegar bem o conceito, né, de como trabalhar com as funções de banco de dados, tá? Vamos supor que eu quisesse saber o valor máximo entre estes valores aqui. Obviamente que se eu pegar a soma sempre vai ser o valor maior, então não faz sentido, né? É melhor eu pegar sempre esta parte aqui, tá certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Se eu quisesse fazer com a função normal, eu poderia usar a função máximo, né? E aí, a função máximo, eu escolho o intervalo que eu quero ver, o valor máximo, e ele me dá aqui R$1.000, beleza. O Excel 2019 já tem também a máximo Cs, que você pode fazer critérios. Mas aqui a gente quer ver a função de banco de dados, tá? E nós vamos ver, então, que tem uma função chamada BDMax. Ó, observe que ela tem acento, tá? Então, BDMax é a função de banco de dados.
Quase todas as funções de banco de dados funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Então você vai, primeiro de tudo, escolher qual é o banco de dados, que você já sabe, ó, rótulos de dados mais dados, legal. Aí você vai dizer qual é o campo que você quer usar naquela função. Então, se eu quero fazer aqui o máximo de um determinado valor, eu vou usar o campo valor. Beleza. E depois eu vou usar o quê? Os critérios. Como é que a gente pode fazer critérios? De uma série de formas, tá? Você pode fazer isso aqui de uma série de formas, mas eu estou ensinando sempre a forma que eu acho mais fácil, que é você pegar os mesmos rótulos aqui de cima, cria esses rótulos aqui e deixa uma linha em branco para você escrever o critério que você quer. Dá Enter. Ele vai responder 1000. Por quê? Porque o maior valor daqui é 1000. Beleza. Mas se eu quiser, por exemplo, saber, eu quero o maior valor do tipo de gasto alimentação. Então, eu não quero qualquer um, eu quero só de alimentação. O de alimentação maior é 500, tá? Ah, legal. Então, mas eu quero alimentação que foi gasto na padaria, não no mercado. Então, eu venho aqui e escrevo, ó, padaria. E ele vai dizer que o maior valor gasto na padaria foi 30. Ó, se você pegar aqui todos, ó, 30, 20, 25. Então, veja, ó, este valor foi gasto na padaria. Este foi gasto na padaria. Esse também. Por que não pode ser o R$1.000? Porque o R$1.000 não foi gasto na padaria e não é um gasto de alimentação. O valor de R$500, embora seja um valor de alimentação, ele foi gasto no mercado. Então, os critérios, eles vão dizer quais são os registros do banco de dados que valem para essa sua função, que estão de acordo com o que você precisa na função. E se você quiser aqui, você pode ir mudando esses critérios a qualquer momento. A função já vai funcionar automaticamente, tá bom? Nós estamos encerrando hoje essa nossa série de funções de banco de dados, porque a gente queria que vocês conhecessem bem. Depois a gente traz uns aspectos mais avançados, né, das funções de banco de dados, mas você pode fazer sugestões ou enviar suas perguntas sobre as funções de banco de dados e como que você consegue usar essas funções de banco de dados no seu dia a dia. Tá? A gente está preparando, vai voltar a fazer outros tipos de funções e a gente gostaria muito que você desse as suas sugestões acerca de quais funções a gente vai tratar aqui no Office Resolve. Não esqueça, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem Praticar Funções aqui no Office Resolve, ao vivo, para você poder tirar suas dúvidas. E se você estiver assistindo a aula gravada, faça suas sugestões através dos comentários e também ajuda a gente, né? Compartilhe esse vídeo aqui para a gente conseguir divulgar um pouco mais o nosso trabalho e também ajudar você com os seus problemas de Office, de Excel, enfim, o Office Resolve está aqui para isso. Um abraço, até a próxima aula.